Por que você se chama filosofia judaica e não teologia judaica? Porque, por exemplo, eu acho curioso que você não aborde temas, por exemplo, de Goleman, Noam Chomsky, Marx. Porque não são filosofia judaica. Marx não falou de filosofia judaica nem Chomsky. Eles são judeus. Eles são judeus, mas não falam de filosofia judaica. Ou seja, é preciso fazer uma diferenciação e esse tema é colocado... Estou fazendo mestrado em filosofia judaica na Universidade Ben Gurion. A definição do que é filosofia judaica é um dos temas mais polêmicos já há um século. Isso, desde Jung, Leopold Jung, foi o primeiro a cunhar o termo filosofia judaica. E começa todo o debate. O que é filosofia judaica? Cunha. Será que a etnia do filósofo é o que define se sua filosofia é judaica? Ou o tema é o que define se sua filosofia é judaica? Por exemplo, Spinoza. O Spinoza muito renegado do judaísmo, até mesmo afastado do judaísmo. Será que o que ele propõe é filosofia judaica? Pelo fato de ele ser judeu, ou o caso de Karl Marx, cujos pais haviam adotado o cristianismo, não por questões religiosas, mas por questões sociais. E Karl Marx nasce nesse ambiente, embora de herança judaica. O que ele propõe não tem relação com o judaísmo. Na verdade, muitas vezes é algo hostil. Então resta saber se a etnia basta. Além disso, será que se alguém que não é judeu propõe uma filosofia baseada no judaísmo, isso é filosofia judaica? Tema complexo, mas muitos concordam que um filósofo ser judeu não torna sua filosofia judaica. Você não vai me ver dizendo que Marx falou isso, pois isso é marxismo, não filosofia judaica. Terceira pergunta. Você interpreta a Torá de forma literal ou de forma alegórica? Sim. Depende das partes, mas quase nunca de forma alegórica, literal, muitas vezes, mas no judaísmo temos algo que chamamos de tradição oral. Ou seja, mesmo o que está literal, temos uma tradição que nos diz como isso deve ser entendido além do literal. Porque o literal é uma codificação do que foi transmitido e por isso foi escrito assim. Ou seja, nós temos a parte que não é alegórica porque não seguimos o estilo de Filon de Alexandria. Filon de Alexandria. Ele interpretava a Torá de forma alegórica, mas outras correntes do judaísmo, por exemplo, do século I, como os fariseus, eles não usam interpretação alegórica, mas outras metodologias diferentes da alegoria. A alegoria, estamos falando de conceitos muito mais ligados à filosofia grega. Mas por isso eu não me atrevo a dizer que interpreto alegoricamente. São certas coisas muito específicas, porque se você as interpreta, sabe, como Abarbanel, um sábio do século XV, mas geralmente. É outro método, o do judaísmo. É um método que pode ser chamado de drash, esse é o que eu mais gosto. E de fato, a maior parte do que eu faço é sobre essa metodologia. Drash é como uma forma de detalhar o que o texto diz a partir de uma tradição oral, algo assim. Muito obrigado. E a quarta pergunta já é sobre a Haskalah, que era exatamente o que eu estava te perguntando. Na questão judaica, Marx afirma que a emancipação do judeu representa a emancipação do ser humano. Então, veja, quando você fala da emancipação do judeu de Israel, sinto que você está deixando de fora a maior parte da população judaica, porque estamos falando dos exílios, e muitos deles nem sequer sabem que são judeus. Digamos, que parte eles teriam nisso? Qual era a redenção? Nessa redenção que vem a ser o Messias, eles não teriam parte na redenção do Messias. E é algo nacional, porque os judeus estão em exílio, estão espalhados pelo mundo. Não sei se estou sendo claro com essa pergunta. Você me entende? Perfeito. Sim, eu te entendo perfeitamente. E essa é, quer dizer, você acertou em cheio, porque essa é a razão pela qual eu criei essa página. Porque, de início, o povo judeu assume que a redenção de Israel, é como a frase que você disse, a redenção de Israel implica uma redenção do mundo. Isso é abordado por Emmanuel Levinas, um filósofo que realmente fazia filosofia judaica. Não sei se você já leu sua obra. Emmanuel Levinas propõe uma ideia brilhante sobre o universalismo dentro do particularismo. E o inverso, o particularismo do universalismo. O que é isso? É que, sendo uma nação particular, você pode construir um universalismo. É uma brutalidade que Levinas faz, brutalidade no bom sentido, algo brutal que Levinas faz para explicar a ideia
de como se pode ter um fator muito particular nacional para poder desdobrar em nível universal. E de fato, a promessa de Abraão é assim. Deus diz a Abraão, em Gênesis 12, falando de nacionalismo particular. Para quê? E o versículo continua aí o seguinte, porque em ti serão abençoadas as nações. Ou seja, ele está fazendo esse fator particular para que se torne algo universal para as famílias da terra. E é disso que todos os profetas falam, eu acho. Quase todos os profetas falam, por exemplo, Isaías fala que as nações irão ao monte de Jacobe. Ou seja, fala sobre um organismo, mas para mim, quem coloca isso de uma forma muito, digamos, uma analogia interessante é o Kuzari, no capítulo 4. É um livro de Rabiú de Alevi, do século XI. Você pode soletrar, por favor? Sim, o Rabiú de Alevi talvez... É um livro famoso chamado Kuzari. O Kuzari é um dos livros mais famosos da filosofia judaica, na verdade. E ele faz essa analogia dizendo que Israel é para as nações, assim como o coração é para os órgãos. Ou seja, o coração bombeia para os órgãos, mas existem outros órgãos. Um corpo não pode viver sem um cérebro, sem um rim, precisa de todos os órgãos, mas é o coração que bombeia. Israel é algo assim. Você não pode viver sem uma nação, sem um Japão, digamos, Japão, né? Ou tipo sem outras nações. Você não pode viver sem tudo isso. Não pode existir um mundo sem suas características. Mas você precisa de algum ponto em que certas características possam ser guias intelectuais, guias espirituais que impulsionam o mundo. Essa é mais ou menos a visão de Israel. Por isso há um particularismo dentro do universalismo. Entendo seu ponto sobre Levinas, que fala do particularismo dentro do universalismo, mas então ainda estamos dentro da religião judaica. O que aconteceria com as outras religiões? Eu acho que não se estaria dentro da religião judaica, mas sim dentro da nação judaica. E as religiões não têm lugar aqui. Por quê? Porque as religiões são ideologias. E no final, uma ideologia tem que prevalecer. Ou seja, isso é algo, talvez você conheça Hegel, Friedrich Hegel, ele fala essa ideia da dialética histórica, que as ideias estão, duas ideias, por exemplo, existe a tese e a antítese, e as ideias entram em choque. As ideias lutam entre si, certo? Até quando? Até que surge uma nova ideia, né? A síntese. E a história humana é como um pêndulo, certo? Você tem ideias que vão colidindo e assim vão caindo, as ideias falsas vão caindo e uma nova vai surgindo. E por isso, diz Hegel, é inevitável que um dia cheguemos a uma verdade que já não possa ser mais derrubada, porque já foi tão esmiuçada, já houve tantas teses e sínteses que chegamos a... tese e antítese, que chegamos a essa tese, essa síntese máxima de todas, que é essa verdade. Por isso, na visão escatológica, final judaica, utópica, a verdade é esta. Chegaremos lá quando a humanidade amadurecer e concluirmos esses processos. Por isso, as religiões não terão lugar por si só. No entanto, as nações civis vão ter lugar, embora talvez as nações não tanto quanto os povos, porque o povo é uma forma mais primitiva de nação. O nacionalismo também é uma ideologia imposta a um povo. Mas o que vai existir são povos, famílias de terra, como tribos, não sei se tribos, mas divisões populacionais, coisas muito mais simples. Que eles sim tenham suas manifestações culturais, manifestações antropológicas e sociológicas, que não necessariamente precisam ser religiosas. Eu acho que a religião vai morrer nesta geração ou na próxima. As religiões vão acabar. Estamos vendo o declínio da religião. O que estamos vendo é a ascensão da espiritualidade. Ninguém quer religião hoje em dia, ela ficou no passado. Até o judaísmo sofrerá um grande choque com isso. Muitos buscam espiritualidade e acredito que esse será o caminho. Concordo com você, e é isso que Marx aborda na questão judaica. Exatamente, ele fala dessa universalidade, de que as religiões vão chegar a um ponto em que simplesmente a emancipação do ser humano vai ser tal que já se vai pressupor a existência desse ser supremo e não vai haver necessidade de uma religião. Simplesmente todo mundo vai ter conexão com esse ser supremo e sim, de fato, também concordo com a ideia de Hegel como o fim da história, que é como a tese final onde tudo se agrupa. A mente imanente que está dentro do universo, sim, interessante. Essas eram as perguntas, claro.
É que Marx pega isso de Hegel. Exatamente, mas eu não queria que minhas perguntas soassem muito de esquerda, mas inevitavelmente ficaram um pouco de esquerda. Quer saber uma coisa interessante? Muito louco. Tudo isso, o tema do desenvolvimento da história é uma revolução de Hegel, tipo, a história tem um significado, é algo hegeliano que Marx traduz em termos práticos, ok? Sobre a luta de classes, blá blá blá. Mas a ideia é hegeliana em princípio, mas na verdade Hegel não a inventou, Hegel pegou de Thiel. E Tijo pegou de quem? Não sou eu quem diz, é a academia, segundo um estudo do Maharal de Praga. Como se soletra isso? Mahral? Maharal Yehuda Loi é uma letra estranha, mas é Yehuda. U. Não, G-E-H-U-D-A. O sobrenome é Lou. O-W. Low. Assim se pronuncia Loi, mas se escreve assim. Yehuda Loi. Ele é quem desenvolve essa ideia e ele era um rabino. E o mais louco, quer ouvir? Que Marx é descendente de Yehuda Loi. Então as coisas ficam em família. Bom, com certeza sim, porque Marx tinha influências judaicas demais, afinal ele era judeu, né? Pois aí está a emancipação. Obrigado, Jacob, por compartilhar seu conhecimento.